E se você pudesse simplesmente ser você mesmo e abraçar suas vulnerabilidades todas, sem se importar tanto com o que os outros fossem falar ou pensar ao seu respeito? E se você descobrisse uma forma de gerar mais autoconfiança, mais autoamor, mais coragem para a sua vida e passasse a olhar para tudo que te acontece de uma forma mais positiva e mais otimista? E se você começasse a se sentir mais empoderado diante da vida? E começasse também a trabalhar dentro de você, lá dentro, a aceitação, a gratidão e o perdão de uma forma mais plena e mais verdadeira? E se eu te dissesse que isso é possível? E se eu te convidasse para seguir nessa jornada junto comigo? O que é que você me diria? Você se daria um sim? Você me daria um sim? Olá, eu sou Ana Paula Ramos, eu sou coach de vida e de reorientação vocacional, escritora, jornalista, idealizadora da Escola de Buscadores, e a minha missão nesse minicurso é te despertar para a sua força interior, para a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem na sua vida de verdade. O foco desse nosso treinamento é te mostrar alguns conceitos que são cruciais para você que quer se conhecer melhor, para você que quer desafiar medos, crenças limitantes, para você que quer, por qualquer motivo que seja, desafiar essas coisas que estão te impedindo de ser você mesmo e de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo do nosso treinamento gratuito. Quando eu resolvi que eu queria ser uma empreendedora digital, eu ainda não sabia exatamente o que eu podia fazer ou o que eu amava fazer. Eu não sabia que propósito era esse que eu buscava. Naquela época não se falava tanto assim em propósito, em viver fazendo o que ama, em encontre o seu propósito e todas essas coisas ligadas a essa palavra propósito. Mas também não é sobre viver fazendo o que ama que eu quero falar com você agora. A nossa conversa agora não é sobre o que eu não sabia. A nossa conversa agora é sobre o que eu sabia. E o que eu sabia no momento em que eu optei pelo empreendedorismo digital, no momento em que eu optei por viver essa vida aqui, era que eu queria ter uma vida mais livre. E que eu queria fazer uma coisa que me desse orgulho, que fizesse a diferença na vida de alguém. Eu queria ser mais livre para que eu pudesse ser dona do meu próprio tempo, para que eu pudesse fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu amava fazer, onde quer que eu estivesse, sem limitação de espaço e principalmente para que eu pudesse ser uma pessoa mais presente na vida das pessoas que eu mais amava no mundo. Eu queria ter mais presença, gerar mais presença, estar mais presente. Eu queria tudo isso. E eu queria tudo isso do fundo do meu coração. Só que tinha uma coisa. Uma não, duas. E agora é que eu vou falar sobre o que eu não sabia. O que eu não sabia? Eu não sabia quem eu era de verdade. Eu não sabia o que era realmente importante para mim. O que eu podia oferecer para o mundo. E mais do que isso, eu não sabia o quanto eu era capaz e merecedora de amor e de coisas boas. Porque eu me sentia menor, eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu ficava me comparando o tempo todo com as outras pessoas. Por muito tempo, eu tive um medo danado de me mostrar para o mundo de cara lavada. De me mostrar para o mundo como eu era de verdade. De falar do que eu gostava, do que eu não gostava, do que eu queria para a minha vida, do que eu pensava, do que era importante para mim. Do que eu achava sobre o mundo e sobre mim mesma. Enfim, eu tinha um medo danado das opiniões dos outros. E por me esconder e por me anular, eu acabei me perdendo de mim. Eu acabei olhando para o espelho e eu não me reconhecia mais. Eu não me esqueço de um dia em que eu olhei para o espelho e eu enxerguei uma estranha me encarando do outro lado. Eu não sabia mais quem era aquela pessoa. Mas mais do que isso, eu olhei para aquele espelho e eu me lembro que naquele dia eu senti pena de mim. Eu senti pena daquela imagem que eu via do outro lado.
Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu posso te garantir que sentir pena da gente mesmo é um dos sentimentos mais tristes que existem. Eu comecei a me comparar tanto com os outros, eu comecei a fazer tanto o que as outras pessoas estavam fazendo, porque eu acreditava que o que os outros faziam era mais importante, era mais incrível do que o que eu mesma podia fazer, que durante grande parte da minha vida mesmo, eu vivi para agradar e para ser aceita. E quando a gente vive exclusivamente para agradar e para ser aceito, é como se a gente vestisse o tempo todo uma máscara. É como se todas as nossas ações, é como se tudo que a gente fosse falar, tudo que a gente fosse fazer, tivesse que ser pensado, tivesse que ser calculado, tivesse que ser analisado antes. Porque o ser natural, ser como a gente é, poderia frustrar as outras pessoas. Poderia significar uma não aceitação, poderia significar fazer papel de bobo, cair no ridículo, deixar de pertencer ao grupo. E quando a gente vive exclusivamente para agradar e para ser aceito, acontece uma outra coisa. Sabe o que acontece? A gente fica achando que o que a gente faz nunca é bom o suficiente, que o que a gente faz não tem muito valor, que a gente não tem nada de tão incrível assim para oferecer para o mundo. E se a gente mesmo não se acha incrível, a gente fica achando que a gente não merece o incrível. Quem somos nós para sonhar tão grande, né? Quem somos nós para querer ter um relacionamento incrível, para querer ter um parceiro incrível, para querer ter um trabalho incrível, para querer ter uma vida incrível? Porque o incrível, para a gente que fica se comparando o tempo todo, para a gente que fica se menosprezando, o incrível mais do que difícil é impossível. Desde criança eu escrevo. Eu já tive dezenas de diários, eu já escrevi seguramente mais de uma centena de textos e desde criança eu sonhava em ser escritora. Mas acontece que sempre que eu pensava no meu sonho de ser escritora, vinha aquele pensamento sabotador na minha cabeça. Quem eu era para querer ser escritora? Quem ia querer ler o que eu escrevia? Quem é que iria querer comprar o que eu escrevia? Se eu mesma morria de vergonha de ser lida, se eu mesma não acreditava em mim, a minha descrença em mim mesma era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando eu escrevi o meu primeiro romance, um livro chamado Caderno de Ágape, eu tratei de esconder aquela história do mundo naquelas pastinhas amarelas do computador e não mostrei para ninguém. Eu escrevi uma história inteirinha, eu escrevi um livro inteirinho e durante 5 anos aquela história ficou ali, escondidinha dos outros, escondidinha de mim mesma. Por medo, por vergonha, por achar que iam rir da minha história, por achar que eu ia ser um fracasso se eu publicasse, eu escondi aquela história do mundo. Mas essas crenças e esses medos todos não tinham surgido do nada. Sempre que no passado eu tinha tentado fazer alguma coisa, tinha dado errado. Ou pelo menos até então era nisso que eu acreditava, que as coisas sempre davam errado para mim, que não adiantava tentar, não adiantava arriscar, que tudo dava errado. Os meus relacionamentos amorosos, as minhas mudanças de curso e de faculdade, as minhas tentativas todas de encontrar o meu lugar no mundo. Tudo que eu tinha tentado tinha dado errado, porque eu acreditava que ia dar errado mesmo, então eu já começava achando que ia dar errado. Eu estava sem um amor, eu estava sem um trabalho, eu estava sem saber o que eu queria fazer da vida, sem livro publicado, com quase nenhum amigo de verdade, com quem eu pudesse contar, em quem eu pudesse confiar, sem perspectiva nenhuma de futuro, porque eu não conseguia perceber que as coisas precisavam dar errado primeiro para darem mais certo depois, né? E que por isso não existia nada que fosse propriamente errado na vida. A gente precisa passar por certas coisas para aprender outras, né? Então eu estava sem tudo isso, sem amor, sem trabalho, sem propósito, sem saber o que eu queria fazer na vida, quando eu resolvi que eu precisava mudar. Quando eu resolvi que a minha busca maior tinha que ser interna. Quando eu resolvi que para conseguir as coisas que eu queria na minha vida, primeiro eu precisava olhar para dentro. Eu não precisava procurar o meu lugar no mundo dos outros. Eu precisava procurar o meu lugar no meu mundo interior.
Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está se sentindo um pouco perdido no mundo dos outros também. De repente, você até já se encontrou, você até já descobriu o seu mundo, mas você precisa de um empurrãozinho, de alguém que te faça enxergar o quanto você é capaz de fazer desse mundo o melhor que ele pode ser, de fazer as coisas darem certo na sua vida, de colocar em prática o que você acha que só pode fazer na teoria. De alguém que te faça enxergar que as coisas incríveis não são impossíveis. De repente elas são um pouco difíceis, mas não necessariamente. Nem sempre precisa ser difícil. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre precisa ser doído. E sabe como que eu aprendi isso? Como que eu descobri isso? Quando eu comecei a me colocar em movimento. Quando eu entendi que a principal busca que a gente tem que fazer na vida é uma busca que começa dentro da gente, é uma busca interna. As coisas só começam a mudar na nossa vida quando a gente começa a se movimentar, se colocar em movimento e a olhar para dentro da gente mesmo primeiro. Parado, ninguém chega a lugar nenhum, né? Procurando a nossa felicidade nas coisas externas, no lá fora, a gente nunca vai conseguir ser feliz de verdade. Então foi do meu movimento, foi da minha ação que eu conheci o coaching e que eu comecei a descobrir um poder enorme que eu tinha nas minhas mãos. Um poder que já existe dentro de cada um de nós, que já existe dentro de você, que é o poder de nós sermos os protagonistas da nossa própria história. Hoje eu tenho um blog que é seguido por milhares de pessoas ávidas por conteúdo todos os dias. Milhares de pessoas também estão inscritas na minha newsletter e todos os dias eu recebo e-mails de gente de todos os lugares do mundo agradecendo pelo meu trabalho no Cooks and Words, agradecendo pelo meu trabalho na Escola de Buscadores, porque eu já fiz uma turma piloto da Escola de Buscadores. Depois de ter pedido demissão do mundo corporativo em 2014, para viver exclusivamente de coaching e de escrever, eu comecei a atender pessoas que, assim como eu, também queriam viver uma vida e um trabalho com mais propósito. Aquele livro que durante 5 anos ficou escondidinho numa pasta amarela do meu computador, foi finalmente publicado em formato digital e foi vendido para um número de pessoas muito maior do que eu imaginava, e o sucesso foi tanto que me animou a escrever o meu segundo livro sobre desenvolvimento pessoal, que é o Escolha Ser Você, que também foi publicado em formato digital e que vira e mexe me mata de orgulho, me mata de felicidade toda vez que eu recebo comentários de gente dizendo o quanto ele foi decisivo, o quanto ele foi empoderador, o quanto ele foi importante nessa busca por uma vida com mais propósito. Agora, se eu não tivesse começado, se eu não tivesse acreditado em mim mesma, se eu não tivesse descoberto dentro de mim mesma a minha razão maior, a minha força interior, o quanto eu era capaz de fazer as coisas acontecerem na minha vida, eu simplesmente não teria a vida que eu tenho hoje. Foi quando eu parei para me enxergar como eu era de verdade. Foi quando eu parei para me fazer perguntas, para começar a me questionar, para entender o que é que tinha valor de fato na minha vida. E principalmente foi quando eu comecei a abraçar as minhas vulnerabilidades todas, que eu comecei a me descobrir muito mais forte, mais capaz do que eu achava que eu era. Foi quando eu parei por um momento de viver no piloto automático da vida, quando eu parei para olhar para mim, que eu comecei a me valorizar. E a entender que eu era, sim, merecedora de amor, merecedora de coisas boas e que as opiniões dos outros não eram nada além disso. Opiniões. Eu me lembro direitinho da primeira vez em que me perguntaram quais eram os meus top valores. Aquelas coisas que eu mais valorizava na vida. E tirando da minha família, eu me lembro que eu não sabia responder mais nada. Eu fiquei com cara de tacho quando me perguntaram quais são os seus top valores. Aquelas coisas que você mais valoriza na vida. Peraí, não sei. Por quê? Porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu nunca tinha me perguntado de verdade o que é que tinha real importância para mim. Eu não me conhecia direito.
Eu sentia naquela época que eu tinha me desconectado de mim, principalmente por causa dos outros, porque eu dava uma importância gigantesca às opiniões dos outros. Até que eu percebi que se eu não topasse assumir o risco de ser quem eu era, que se eu não começasse a investigar dentro de mim mesma qual era o meu chamado, qual era o meu legado, o que eu queria deixar nesse mundo, quem eu era, afinal de contas, eu ia continuar me sentindo presa, como se eu estivesse vivendo dentro de uma jaula mesmo. Eu ia continuar me sentindo vazia por mais coisas que eu fizesse. Nesse primeiro vídeo, eu vou te contar quais são aquelas 5 coisas, aqueles 5 passos que você precisa começar a seguir agora, se você quiser se conhecer de verdade, se você quiser resgatar dentro de você a sua força interior. Para que você se empodere, antes de qualquer coisa, você precisa se conhecer. A principal busca da nossa vida, como eu falei, tem que ser uma busca interna, tem que ser algo que a gente procura dentro da gente. Mas você nunca vai descobrir quem você é se você continuar vivendo no piloto automático, no automático, se você continuar só seguindo o fluxo, só seguindo o rebanho, só seguindo a boiada, sem nunca parar de fato para se conhecer de verdade, sem nunca parar de fato para olhar para dentro, sem nunca se permitir fazer uma pausa para entender como é que cargas d'água você chegou aonde você está agora. O que é que você veio buscando na sua vida até agora? Hoje a gente vive num mundo cada vez mais veloz, já reparou? Muitas informações, muitas possibilidades, muitas direções, muitos caminhos, muitas opções, muitas escolhas para a gente fazer. E se por um lado isso é muito bom, por outro lado, nesse fluxo maluco de gente dizendo o tempo todo o que você tem que ser, onde você tem que trabalhar, como você tem que trabalhar, quanto dinheiro você tem que ganhar, com quem você tem que sair, o que você tem que comer, quantas horas você tem que dormir, quantas vezes você tem que praticar atividades físicas, que tipo de roupa você tem que usar, com quem você tem que se relacionar, né? Enfim, dando palpite na sua vida e te bombardeando de informações. Se por um lado isso é bom, por outro lado, a gente se sente meio perdido, né? Por outro lado, a gente parece que vai vivendo e não vê as coisas acontecerem na nossa vida. Então, lembra daquela brincadeira de criança do stop, do pare? É justamente esse o primeiro passo para que você comece a se conhecer melhor, para que você comece a se reconectar com você mesmo e descobrir aí dentro de você o quanto você é capaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? O primeiro passo, então, que você tem que começar a seguir para começar a se conhecer melhor? Parar! Sim, o primeiro passo começa com uma parada, é isso mesmo. O primeiro passo começa com uma parada. Pare! Pare de viver no piloto automático. Pare de viver no automático. O nosso corpo precisa de uma pausa. A nossa mente precisa de uma pausa. E se a gente não descobre isso por bem, se a gente não se permite fazer uma pausa para se reconectar um pouco mais com quem a gente é, com a nossa essência, com o nosso eu de verdade, a gente corre um risco danado de chegar no final da vida sem saber exatamente quem a gente era. E principalmente, o que a gente poderia ter feito com quem a gente era. Se a gente não faz isso por bem, a vida dá um jeitinho de ensinar, de repente, através da dor, o quanto a gente tem que parar. Você já reparou o quanto a maioria de nós vive no automático? A gente pergunta se está tudo bem com as pessoas no automático, já reparou? E aí a gente responde, está tudo bem no automático também. A gente não para escutar as outras pessoas, nem para se escutar. Eu já testemunhei pessoas perguntando se estava tudo bem, a outra respondendo que não estava tudo bem, e a conversa se encerrou ali. Com a pessoa que perguntou primeiro falando, tá tudo bem comigo também, então tchau. Não está tudo bem, não está tudo bem. Às vezes a gente estoura e não sabe por quê, exatamente porque a gente nunca parou para analisar de que forma a gente tem conduzido a nossa vida.
A gente não tem tempo para abraçar de verdade, a gente dá tapinha nas costas, já reparou? A gente não tem mais tempo de conversar, de escrever uma carta, de fazer uma ligação para a pessoa, nem para mandar um e-mail mais elaborado que seja. Às vezes a gente responde uma mensagem linda que alguém mandou para a gente com um emoticon. Você já reparou? Coisas boas acontecem na nossa vida, mas a gente não para prestar atenção nessas coisas. Porque a gente acionou o piloto automático. A nossa atenção só é captada se algo muito grande ou muito incrível acontece, já reparou? As pequenas coisas vão se perdendo nessa vida automática. Quantas doenças por estresse, por pressão, por cansaço mental não estão sendo desencadeadas no dia de hoje? Quanta gente deprimida, estressada, sem saber o que é da vida, sem saber o que vai fazer, sem saber quem é de verdade. Eu mesma, na época em que eu trabalhava no mundo corporativo, eu já tive que pedir licença do meu trabalho porque eu estava com uma crise de estresse que fez com que a minha pele ficasse toda empolada, toda vermelha, parecendo queimadura mesmo. Era estresse, não era alergia a nada, era estresse. O nosso modo automático de vida tem drenado a nossa capacidade de estar mais no presente, efetivamente, de ser grato, de gerar empatia, de entender o que a gente anda dizendo para a gente mesmo e pensando sobre a gente mesmo. Até na Fórmula 1, em que o objetivo é ser o primeiro a chegar, existem os chamados pit stops, não existem? Que são aqueles pontos de parada. E olha que a vida não é uma Fórmula 1, porque na vida, muito mais importante do que a velocidade é a direção. Mas se mesmo na Fórmula 1 existem os chamados pit stops, é porque a pausa deve fazer algum sentido, concorda comigo? Por que parar numa corrida em que o objetivo é ser o primeiro a chegar? Porque a pausa tem um motivo ali, tem uma razão de ser. Essa minha pergunta já nos leva para o segundo passo na sua jornada de autoconhecimento. Qual que é o segundo passo? Depois da pausa, depois da parada, é hora da observação. Observe, observe. Você não existe por acaso. Se você existe, se você está aqui agora, é porque você é importante. É porque você tem sim com o que contribuir. Ao invés de ficar se martirizando com tudo de ruim que já te aconteceu, com tudo que você acha que não pode, com tudo que você acha que não é, com tudo que você acha que não tem, com tudo que você acha que não vai dar certo, por que é que você não se concentra, de verdade, em observar o que é que a sua mente anda pensando e falando sobre você e para você? Será que você não está pegando pesado demais com você mesmo? Será que você não está se cobrando demais, se julgando demais, se criticando demais? Será que você não está sendo você de verdade? Ou se anulando por medo ou vergonha de ser simplesmente do jeitinho que você é? O que é que você anda dizendo para você mesmo? O que é que você anda pensando sobre você mesmo? Será que você pratica o perdão? Será que você se perdoa? Será que você é grato por todas as coisas que te acontecem, mesmo aquelas coisas ruins? A pausa, ela nos permite uma clareza de pensamento muito grande, né? Por isso é tão importante a gente fazer a pausa para que a gente possa começar a observar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos no mundo de uma forma mais clara e mais serena. Então, pausa e observação são muito importantes. Quando eu comecei a observar, por exemplo, o padrão dos meus pensamentos e a forma como eu estava me comportando no mundo, numa boa, sempre estressada, sempre achando que as coisas iam dar errado para mim, sem paciência com as pessoas, sem paciência comigo mesma. E quando eu falo da paciência, é sem paciência principalmente com as pessoas que mais me amavam e que mais se importavam comigo. Então, o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que alguma coisa estava errada, né? Quem eu estava sendo? Eu vivia o tempo todo querendo agradar as pessoas. E nessa tentativa de tentar querer agradar os outros o tempo todo, eu vivia um personagem.
E viver um personagem é cansativo e é estressante demais. Uma hora a gente explode, uma hora a gente não aguenta. Quando eu chegava em casa e esse personagem finalmente podia ser desmontado, o que acontecia? Eu estourava. Eu me lembro de um episódio com o meu cachorro, pode parecer uma bobagem, mas ele é muito ilustrativo nessa questão do estresse. Eu sempre fui muito apaixonada por cachorros, sempre. Sempre tive o maior amor do mundo por esses bichinhos. Mas teve uma época em que o meu cachorro não podia nem latir, às vezes até de alegria por me ver, que eu já gritava com ele, já mandava ele calar a boca, como se nele eu pudesse descontar todo o meu estresse, todas as minhas frustrações. Então eu me lembro de que teve um dia em que ele derrubou alguma coisa do meu criado mudo. E eu gritei muito com ele, eu fiquei muito brava com ele. E aí ele chegou perto de mim, ele me olhou com aqueles olhinhos meigos e assustados, né? Porque eu estava muito nervosa e muito estressada com ele, e me deu uma lambidinha no nariz, né? Como quem diz, me perdoa, não foi por mal, eu sou um cachorrinho. E pode parecer, como eu disse, boba essa situação, mas ela me fez observar com muito mais clareza o tipo de pessoa que eu estava sendo. Se alguma coisa dava errado, alguma coisa boba, tipo a internet caiu. Coisa boba que pode acontecer com todo mundo. Eu já me desesperava, eu já ficava pensando em todos os problemas, não nas soluções. Se algo não saía do jeito que eu esperava, eu já me descabelava. Eu já achava que nunca ia dar certo. Pronto, agora é um sinal de que tudo vai dar muito errado para mim, que não era para mim, que aquilo era mesmo um sinal do universo. Porque os meus pensamentos me induziam a comportamentos assim. E quando a gente vive o tempo todo no automático, a gente não percebe, a gente não consegue perceber mesmo que a gente está agindo dessa maneira, que a gente está pensando dessa maneira, a gente não percebe. Por isso a pausa é importante, porque a pausa nos induz à observação dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, e essa observação é preciosa. Uma das formas que você pode introduzir a pausa na sua vida é através da meditação diária ou semanal. Você também pode se permitir tirar um dia da semana que seja para não fazer absolutamente nada, ou um tempinho do seu dia para que você possa simplesmente ser, sem fazer nada, só estar ali, presente com você mesmo no tempo presente. 10 minutos por dia ou 5 minutos por dia, ou um dia da semana para você aproveitar como quiser, ou uma semana inteira de tempos em tempos se você puder fazer. Crie as suas próprias alternativas de fazer a pausa, porque a pausa é realmente muito importante, ela é geradora de observação. O mais importante é que a pausa seja um hábito na sua vida, que ela vire hábito, que você pare com frequência para observar os tipos de pensamentos e os tipos de comportamentos que você tem cultivado na sua vida. Pare de viver no automático, de verdade, e comece a observar o mundo ao seu redor e a se observar também. A pausa e a observação são aliadas muito fortes na busca pelo autoconhecimento. Mas o que realmente vai potencializar e te ajudar a sistematizar suas ações é a energia. Tudo é energia. E quando eu penso no terceiro passo de uma jornada em busca de mais autoconhecimento, de mais empoderamento pessoal, de mais força interior, eu penso justamente nas várias formas que a gente pode gerar energia. Mais energia para o nosso corpo, mais energia para a nossa mente. Esse é o terceiro passo para o autoconhecimento. Energize-se, gere energia para a sua vida. Uma das principais lições que eu aprendi durante a minha jornada de autoconhecimento, de transformação pessoal, é que energia a gente não tem, a gente gera. O Brendon Burchard, um dos criadores da High Performance Academy, ele faz uma analogia bastante interessante, dizendo que a usina, ela não tem energia, ela gera energia. E nós somos como usinas. Nós geramos energia. E a energia é fundamental na nossa vida. É justamente por isso
que a gente precisa se permitir gerar energia. Energia boa, energia que vai fazer com que a gente consiga realizar aquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Então, além da alimentação, da atividade física, do sono, da pausa, que são geradores de energia, a pausa também é uma geradora de energia. O que muita gente não sabe ou não parou para observar é que até mesmo os nossos pensamentos e os nossos relacionamentos são geradores ou sugadores de energia, dependendo do tipo de pensamento e do tipo de relacionamento que a gente vem cultivando na nossa vida. Você já percebeu como às vezes a gente está muito empolgado para fazer alguma coisa? Muito empolgado mesmo, daí surge alguém para nos dar um verdadeiro banho de água fria? Ou alguém para nos diminuir, para nos menosprezar, para falar que não vai dar certo, não adianta a gente nem tentar, como se tudo que a gente fizesse nunca fosse bom o suficiente? Como sempre surge alguém para criticar ou para julgar as nossas escolhas? O quanto você tem se cercado de pessoas assim? O quanto você tem atraído para a sua vida situações e pessoas negativas, que parece que têm o poder de roubar, de sugar a sua energia? E o contrário também vale. O quanto você tem atraído para a sua vida pessoas e situações positivas, que te ajudam a gerar mais energia boa para a sua vida. Pessoas que te impulsionam, que te empolgam, que te motivam na vida, que te fazem crescer, evoluir. Nós somos usina sim, e nós somos rádios também. Se eu me sintonizo numa rádio que só toca um tipo de música, por exemplo, música eletrônica ou música sertaneja, o que eu vou escutar na minha rádio? Música eletrônica ou música sertaneja, concorda? Na nossa vida, as coisas também funcionam dessa maneira. Se eu me sintonizo só com pessoas negativas, com pensamentos negativos, com situações negativas, eu não vou conseguir atrair para a minha vida pessoas, situações e pensamentos positivos e otimistas, concordo? Porque eu estou vibrando só na negatividade. Sempre que a gente for falar de energia, na Escola de Buscadores, que é esse programa de coaching, desenvolvimento e de empoderamento pessoal que eu criei para quem quer se reconectar com si mesmo e se sentir mais empoderado diante da vida, o foco vai ser sempre esse: gerar energia relacionada aos nossos pensamentos e aos nossos relacionamentos. Porque é com a mente energizada, é com o corpo energizado e o entendimento maior de quem você verdadeiramente é, que você começa a entender melhor também aquilo que você quer para a sua vida. Que você começa efetivamente a desenvolver o seu senso de orientação. E é justamente esse o quarto passo para uma jornada em busca de autoconhecimento, de empoderamento pessoal. Qual que é o quarto passo? Oriente-se. Oriente-se. O nosso processo de orientação começa quando a gente desperta para a nossa necessidade de conexão com a nossa própria essência. É assim que a gente começa a se orientar, quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo, com aquelas coisas que nos inspiram, que nos fazem bem, que têm significado para a gente. Existe um conceito da física quântica que diz o seguinte, que as coisas só existem e só se tornam reais porque nós estamos escolhendo olhar para elas. Ou seja, é onde eu escolho prestar atenção, é onde eu escolho colocar o meu foco que as coisas existem na minha vida. O mundo é do jeito que a gente vê o mundo. O início de qualquer busca pela orientação começa pelo foco. Para onde eu estou olhando, né? O que eu estou focando? Você só usa o GPS quando você sabe para onde você está indo, porque senão não tem sentido já, usar o GPS, concorda? Você entra no carro, liga o GPS, porque você sabe para onde você quer ir. Acontece que muitas vezes nós nos perdemos, né? E nós perdemos o foco da nossa vida porque a gente se deixa influenciar pelas críticas, pelas opiniões dos outros. E aí a sensação de estar perdido, né? De não saber para onde ir. E a gente também se deixa influenciar pelas nossas próprias críticas negativas e limitantes. Críticas que a gente cultiva a respeito da gente mesmo e que acabam sendo geradores de vários ICs,
que surgem no meio do caminho, né? Então, e se não der certo? E se eu não aguentar passar pelo processo? E se eu descobrir lá no final que aquilo que eu tanto queria não era exatamente como eu estava imaginando? E se me julgarem, se me criticarem, se rirem de mim? E se, e se, e se? E esses e se's são geralmente negativos, já reparou? A gente quase nunca pensa, poxa, e se der certo? E se valer a pena? E se for ainda melhor do que eu imaginava? E mesmo quando a gente pensa, e se der certo, a gente logo pensa em seguida, peraí, e se der certo? O que eu vou fazer? Né? Do tipo, deu certo, e agora? O que eu faço? Ou seja, até quando acontece uma coisa boa, a gente já fica pensando numa coisa ruim que pode acontecer. A gente já fica achando que a gente não vai dar conta, ou que a gente não é merecedor, ou que aquilo é demais pra gente. Quantas vezes isso já aconteceu comigo, mas quantas vezes mesmo eu já achei que eu não era capaz, que eu não ia dar conta, que eu ia fazer papel de boba diante de uma situação, que eu não era merecedora, que aquilo era muito pra mim. Quem era eu para conseguir tudo isso? Eu me lembro de um concurso que eu ganhei para participar de um grande evento internacional de coaching e que eu cogitei desistir de ir porque eu estava com medo de não ter o inglês bom o suficiente para participar desse evento. Eu tinha ganhado aquele concurso através de um vídeo, eu era merecedora daquele prêmio, porque eu tinha ralado para conseguir ganhar aquele concurso, mas quando eu ganhei e a ficha caiu, eu pensei, eu vou fazer papel de boba, eu não vou dar conta, porque eu tinha um inglês mediano na época, e o evento era um evento internacional de coaching, então todos os treinamentos iam ser em inglês, tudo ia ser em inglês. Eu falei, eu não posso ir, eu não vou dar conta, vão rir da minha cara. Imagina só, um concurso que eu tinha lutado, que eu tinha batalhado para ganhar, eu cogitei a pensar de desistir de ir de uma coisa que eu tinha ralado, porque eu achava que eu não ia dar conta. O que eu tinha que fazer naquela situação? Eu tinha que concentrar naquilo que estava me desempoderando, que era o meu inglês. Então eu tinha que concentrar em melhorar o meu inglês e não em pensar que eu não era merecedora e que eu ia desistir de ir por causa daquilo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que existem coisas que só servem para atravancar o nosso caminho, né? Para nos deixar ainda mais desorientados, ainda mais desempoderados diante da vida, porque a gente fica focando nos problemas e não nas soluções, porque a gente fica focando nas críticas e nos julgamentos e não naquilo que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer para reverter aquela situação, para fazer diferente, né? Para encontrar uma solução, porque para tudo na vida há uma saída, para tudo na vida há uma solução. Basta que a gente direcione o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que realmente importa. É justamente no movimento, no agir, no abraçar as nossas vulnerabilidades todas com coragem de ser imperfeito, que surge o quinto passo da nossa jornada de autoconhecimento e de empoderamento. Qual que é esse quinto passo? Movimente-se. Movimente-se, coloque em movimento. Pode ser realmente muito difícil às vezes, mas a partir do momento em que você começa a se conhecer de verdade, né, que você começa a saber de fato quem é você, o que é realmente importante para você, onde você tem que colocar o seu foco, a sua atenção para gerar energia boa, para buscar soluções e não problemas, você começa a agir mesmo com medo. Você vai mesmo com medo, mesmo que os outros te critiquem por você estar indo. E sabe por quê? Porque quando você desenvolve um senso de coragem, que não tem a ver com não ter medo, com não sentir medo, mas sim com ser autêntico, você se dispõe a abandonar a ideia de ser quem você pensa que deveria ser para ser simplesmente quem você realmente é. E é justamente o que te torna vulnerável, que te torna bonito, que te torna humano, porque todos nós temos as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. Toda vez que você desconfiar que você ainda não sabe o que é realmente importante para você, ou que você não é capaz de fazer o que quer que seja na sua vida, antes de desistir, né, sem ao menos ter tentado, não só uma, mas várias vezes, porque a gente tem que tentar várias vezes na nossa vida, lembra desses 5 passos. Lembra desses 5 passos da sua jornada em busca de você mesmo e da sua força interior. Pare, observe, energize-se, oriente-se e então movimente-se. Se coloca em movimento, lembrando que o seu coração é a sua bússola.
Porque as coisas só começam a fazer sentido e a amadurecer de fato dentro da gente quando a gente resolve colocar a mão na massa. Quando a gente resolve se abrir para o mundo. Quando a gente se lança nessa busca por saber quem a gente realmente é, o que é realmente importante na nossa vida. As coisas se tornam mais claras no nosso movimento. E é nesse movimento que você acaba descobrindo qual é o seu caminho. O nosso caminho tem a ver com a nossa vocação. E vocação tem a ver com chamado, tem a ver com fazer aquilo que a gente ama, com fazer aquilo que nos faz feliz, que nos traz paz, que faz com que a gente se sinta útil de alguma maneira. A nossa vocação é o nosso chamado, a nossa vocação é a expressão clara da nossa essência. Às vezes a gente tem vergonha de ser quem a gente é. Eu não sei se já aconteceu com você, ter vergonha de ser do jeitinho que você é, de expor seus pensamentos, os seus sentimentos, de agir de acordo com o que você acha que é melhor para você. E aí a gente tem medo porque a gente tem medo de seguir os nossos próprios caminhos por ser julgado por alguém ou criticado por alguém. Quando na verdade o ser julgado e criticado pelos outros não tem que ser o mais importante, não tem que ser o foco da nossa atenção. A gente tem medo de não ser aceito, de não pertencer, quando é justamente o que nos torna vulneráveis, que nos conecta uns com os outros. O seu maior propósito na vida não está fora de você, ele não está no que as outras pessoas dizem que você tem que fazer. O seu maior propósito na vida está dentro de você, está no que te encanta, no que te faz sorrir, está em você simplesmente ser você mesmo. Aprende a escutar o seu coração, crie o hábito de se fazer perguntas o tempo todo, porque a sua atenção naquilo que realmente importa é o que vai te levar além. A sua atenção em quem realmente importa é o que vai te levar além. E cuida do seu corpo, cuida da sua mente, gerando energia boa, construindo relações saudáveis, cultivando pensamentos saudáveis também, para que você possa seguir o seu caminho sem esmorecer. Para que você possa fazer as coisas que você quer fazer na sua vida sem desistir no primeiro obstáculo. Foca no que é importante para você, em quem é importante para você. É isso que a gente vai trabalhar muito mais profundamente no módulo avançado da Escola de Buscadores. Esse é o treinamento básico. Se você quiser fazer parte do módulo avançado da Escola de Buscadores, é isso que a gente vai trabalhar com mais profundidade. Eu quero ser a sua coach, eu quero ser a sua guia, a sua parceira, aquela que vai te orientar nessa busca, que vai acender a lanterna para te ajudar a enxergar com mais clareza o quanto você é capaz de ser a sua melhor versão e conquistar aquilo que você quiser conquistar, mesmo que às vezes pareça difícil. Eu quero te mostrar que vale a pena sim abraçar a vulnerabilidade, trazer a vulnerabilidade para a nossa vida e que você é merecedor de amor e que você é merecedor de tudo aquilo que traz alegria, que traz paz para o seu coração. A Escola de Buscadores vai ser um programa de coaching mais aprofundado, voltado para pessoas que estão em busca de si mesmas, que estão em busca de retomar as rédeas da própria vida, se conhecerem melhor e se sentirem mais empoderadas para ser e para fazer tudo aquilo que elas quiserem. A Escola de Buscadores é um programa de coaching focado na busca pelo desenvolvimento e pelo empoderamento pessoal. E antes de terminar o vídeo de hoje, eu quero te propor um exercício. Topa? Você vai pegar um caderno para chamar de seu. Eu tenho o meu caderno, todos os meus coaches têm esse caderno, a turma piloto da Escola de Buscadores também tem esse caderno, que a gente chama de caderno de tudo, que é o nosso espaço para simplesmente ser, o nosso espaço para simplesmente escrever as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos insights, tudo que vier à nossa cabeça. E aí, nesse caderno, no seu espaço, eu quero que você responda a 3 perguntinhas que eu vou te fazer, da forma mais sincera e mais verdadeira que você puder. Combinado? Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa aqui. Quem é você quando não tem ninguém olhando? O que eu quero que você pense quando você for responder essa pergunta é na sua essência, nas crenças que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo. Se você pudesse falar tudo que você quisesse,
tudo, sem filtro algum, o que você falaria? O que é que se passa na sua cabeça? É isso que eu quero que você escreva quando você pensar nessa primeira pergunta. Combinado? E aí a gente vai para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é essa aqui. Onde você se sente em casa na vida? Onde você se sente em casa na vida? O que eu quero realmente saber com essa pergunta é o seguinte: onde, com que tipo de atividade, em que tipo de companhia você se sente sendo realmente você? Onde e com quem você se sente autêntico, à vontade, sem ter que usar qualquer tipo de máscara, qualquer tipo de disfarce? Combinado? E por fim, eu gostaria que você respondesse lá no seu caderno de tudo, ou como você quiser chamar esse seu espaço, a seguinte perguntinha. Muita atenção. Qual é o valor que você gostaria de oferecer para o mundo? Como é que você gostaria de ser lembrado? Essa é a essência da pergunta. Então reflita com muito carinho sobre essas perguntas, porque elas são realmente poderosas e elas podem te ajudar e muito mesmo, no seu processo de reconexão com você mesmo e de conexão mais verdadeira com o mundo também. Eu te vejo no próximo vídeo do nosso treinamento. Muito obrigada, gratidão imensa pela sua presença aqui. Enquanto isso, responde as perguntas e siga esses 5 passos que a gente aprendeu hoje, sempre que a sensação de estar perdido, de não ser capaz, de não estar conectado com a sua essência surgir para você. Ok? Então eu te vejo no próximo vídeo, um beijo grande para você e é isso.